tarde e sejam muito bem-vindos a essa live da Forbes sobre o futuro dos pagamentos instantâneos no Brasil. Eu sou Angélica Mari, sou colunista de inovação na Forbes e durante a próxima hora a gente vai falar sobre as oportunidades e os desafios para os pagamentos via aplicativos de mensageria e canais digitais. E a gente vai falar sobre isso no contexto de acontecimentos recentes, como a recente suspensão do serviço de pagamentos do WhatsApp e o futuro lançamento do Pix, que é o meio de pagamentos e transferências instantâneas do Banco Central. Lembrando aí que o BC foi quem, na semana passada, barrou temporariamente o recurso de pagamentos do WhatsApp. Então, com tudo isso em mente, a ideia é falar sobre em que pé estão as coisas quando o assunto é pagamentos instantâneos aqui no Brasil e futuros possíveis, considerando estes e outros eventos. Então, para desenvolver o tema, nós convidamos aí 3 sumidades da indústria de pagamentos no Brasil. Acho que seria bacana a gente começar com as apresentações. Nós temos aqui a biografia de cada um de vocês e muitos dos que estão acompanhando a gente aqui conhecem a trajetória de vocês, mas acho legal dar um start nessa live começando com uma breve introdução de vocês, aí mostrando suas credenciais e a experiência de cada um na indústria de pagamentos. Eu vou começar com o Roberto Marinho Filho, CEO da Contazap. Prazer, Boa obrigado, tarde, Roberto. Boa tarde, obrigado. Eu trabalho em tecnologia há 25 anos, a gente atendeu ao longo desses anos mais de 100 bancos e financeiras, e há 5 anos atrás começamos a jornada identificando o que acontecia na Índia, na China, na África, que o mundo hoje é por mensageria, né? Todo mundo fica falando de super apps e tal, mas o público, nós passamos 5, 6, 8 horas por dia dentro de mensagerias. E a Contazap nasceu para você realizar todas as suas transações, toda a jornada dentro da mensageria de sua preferência. Bacana, legal. Agora passo a palavra para o Bruno Diniz, que é professor, consultor e fundador da Spiralen Innovation Consulting. Legal. Angélica, primeiramente, obrigado pelo convite. Prazer estar aí com o Carlos e com o Roberto aqui batendo esse papo. Bom, eu vim do mercado financeiro tradicional, nos últimos 10 anos aí trabalhando em bancos de investimento, e nos últimos 5 eu atuo no mercado de inovação. Então, eu tenho uma consultoria chamada Spiralen, a gente trabalha aí junto a grandes players, né, corporativos, ajudando eles a melhor entender o ambiente de inovação no mercado financeiro, e também com órgãos governamentais estrangeiros. Então, a gente trabalha também com alguns governos aí, mundo afora. Além disso, eu também dou aula de fintech, no curso de fintech da Fundação Getúlio Vargas, e também sou professor de fintech e novas soluções financeiras no MBA da USP. E lancei no começo desse ano, em janeiro, o meu livro, O Fenômeno Fintech, que conta aí a história de como nasceu esse movimento lá fora e como ele se desdobrou aqui no Brasil, né, basicamente. Bacana, legal. E por último, mas de forma nenhuma menos importante, temos Carlos Neto, CEO da Matera. Bem-vindo, Carlos. Obrigado pelo convite, boa tarde. Obrigado pelos 2 participantes aí também, vai ser um papo legal. Eu sou Carlos Neto, meu apelido é TK, alguns não sabem meu nome, por isso que é bom falar o apelido, tá? Tem alguns que não têm a menor ideia do meu nome. E a gente, na Matera, faz software para banco, né? Tradicionalmente era banco, mais de 30 anos. E nesse movimento de fintech foi bom que abriu um mercado novo para a gente, porque o software que a fintech usa é um subconjunto do que é o software que o banco usa. E além desse movimento de fintech, a gente também teve uma sorte de ter criado uma solução de pagamento com QR Code e tal, que na verdade apenas a gente queria transmitir dados e o QR Code podia passar dados. No fim veio a moda, né? Veio China, veio não sei o quê, e a gente deu uma sorte danada de estar bem posicionado. Então hoje eu sou um grande entusiasta do Pix, aí participo junto com vários outros empresas do Fórum Pi, que é uma criação coletiva bacana. Então eu gosto muito do que está acontecendo, eu promovo o Pix aí, estou aí para debater do tema. Bacana. E já que nós estamos num evento que trata de tecnologia, eu achei que seria interessante fechar essas apresentações pedindo para que você explique o seu apelido, TK. É que eu tinha um computadorzinho 82, eu sou velho, gente, e era chamado TK-82, e eu falava muito disso no ônibus indo para a escola, para a faculdade, né? Porque não tinha rede social, não tinha Google, não tinha internet.
Então você tinha que comentar com algum amigo, né? E aí o pessoal fez um bullying coletivo em mim, eles me apelidaram de TK porque eu era muito nerd, só falava nisso, né? Então, faz parte. É um bullying, mas um bullying do bem, os caras são meus amigos até hoje, tá? Um grande amigo, grande amigo. Mas veio daí, veio de um computador, era o nome de um computador, da época da reserva de informática. Bacana. Uma trivia dos anos 80 aí, muito interessante o pessoal ligado em tecnologia que acompanha a nossa live hoje. Bom, cultura geek à parte, e de volta ao nosso tema aí que nos traz aqui hoje, eu acho que um bom ponto de partida seria abordar o PIX, que é o meio de pagamento do Banco Central, aí com um lançamento previsto para novembro. Então, TK, você que faz parte dos trabalhos, está muito próximo aí do PIX, você já citou isso, e que reúne aí centenas de instituições entre bancos e outros players do setor de pagamentos. Você pode nos explicar o que é essa plataforma e a que ela se propõe? Só vou dar uma notinha antes, tá? Assim, o Fórum Pi tem dezenas ou mais de 100 participantes. Todo mundo ali opina, tá? Um ambiente de cocriação liderado pelo Banco Central. Eu sou só um deles ali, tá? Então não tem procuração para falar pelo Banco Central, nada, tá? Estou aqui dando a minha opinião, tá? Basicamente, o Pix, ele criou... Eu comparo o que a internet foi para os computadores, já que eu tinha um TK sem internet, né? O que a internet foi para os computadores, e lá por 96, o computador deixou de ser uma coisa de nerd para ser uma coisa de gente comum, que usou para se comunicar, trocar mensagem, entrar no Facebook e tal. O Pix, ele vem atuar como internet das contas, ele vem conectar todas as contas do Brasil numa única rede, que hoje nós não temos uma rede que conecta todas as contas. Então, se eu tenho uma conta bancária de um grande banco, eu consigo transferir dinheiro para qualquer outro grande banco, pelo SPB, ainda assim só durante o dia e durante o dia de semana. Mas se eu tenho uma fintech e quero receber uma TED, eu não posso, porque eu não tenho um número de banco nessa fintech. E se eu quero uma fintech pagar uma conta de água e luz ou ISS do município, eu não consigo, porque não tenho um convênio com a prefeitura, não consigo pagar uma multa. Aqui em Campinas, eu sou de Campinas, só num banco eu pago a multa. Tá? E o Pix, ao conectar tudo isso, qualquer conta vai ser conta boa. Toda conta de fintech ou conta de banco vai poder fazer a mesma coisa, a partir do momento que tem a rede, que é o Pix, e que as utilities, né, a empresa de água e luz, prefeituras, etc., comecem a cobrar via Pix, que é muito barato para eles, é uma vantagem muito boa, e ao partir do momento que eles fazem isso, para eles tirarem a vantagem econômica, as fintechs todas começam a disputar de pé de igualdade. Então, o Pix é uma rede para transferir dinheiro a qualquer momento. E outra coisa muito legal é que o número da conta deixa de existir, ela existe, mas ali é opcional, e a gente vai passar a identificar a nossa conta pelo nosso número de celular. Falando com o WhatsApp, o que foi o grande pulo do gato do WhatsApp? Já tinha MSN, já tinha um monte de coisa antes, tá? Mas estava lá, eu tinha Skype, o Bruno tinha Skype, e eu ligava no telefone dele, porque eu não sabia que ele tinha Skype. Eu suspeitava, mas não tinha nem o ID do Skype dele. No WhatsApp, eu punha o número do celular dele, olha, ele tem WhatsApp, e mandava o WhatsApp para ele. Isso fez a coisa pegar rápido, porque ele usou o número do celular. No conceito do Pix também, o número da nossa conta deixará de ser o número da conta, que eu não sei a do Bruno, mas se eu tiver o Bruno na minha agenda de endereços do meu celular, eu quiser mandar um dinheiro para ele, eu vou mandar um dinheiro e falar, o Bruno tem Pix. Que banco? Não me interessa. Privacidade dele. Problema dele. Eu mando R$5 para ele e os R$5 vai cair na conta que ele quis. Então ele pega o número do celular dele e amarra numa conta qualquer. E vice-versa, né? E se ele ficar bravo com o banco, ele muda de banco e muda o celular. Então tem a portabilidade. Então o brasileiro vai ser dono do número da própria conta. Tá? Isso é uma diferença bem legal que vem promover muita competitividade, né? Se você olhar o resumo do Pix aí, ele vai gerar um ambiente muito mais competitivo, o que é bom para o usuário final, que vai ter mais poder de escolha, né? Sim, claro. Pagamentos instantâneos é algo bem antigo, né, em mercados mais desenvolvidos. Eu lembro que, por exemplo, eu cobri a tecnologia de serviços financeiros na Inglaterra em 2008 e a plataforma Faster Payments já tinha sido lançada, né? Bruno, por que você acha que demorou tanto para isso sair por aqui? Olha, Angélica, eu acredito que aqui no Brasil a gente já teve, como o próprio Carlos já citou, né, a gente tem o sistema de pagamentos brasileiro, a gente teve a questão das transferências via TED, a transferência eletrônica disponível, que
foi aí no comecinho dos anos 2000, e que avançou bastante em relação a... Inclusive, quando a gente compara Estados Unidos, por exemplo, a gente ainda tem um problema, um delay aí na questão de transferência de recursos entre as unidades federativas lá nos Estados Unidos, né? E aí a gente teve, obviamente, esse desenvolvimento acontecendo, e agora a gente está pronto para poder ir para um outro patamar com o Pix aqui no Brasil. Mas um exemplo que eu mais gosto de colocar, Angélica, assim, sempre quando a gente fala desse assunto de pagamentos instantâneos, é um pouco da China. Porque a gente sempre fala da China, né? Assim, sempre tem esse paradigma, assim, a gente já tem uma quantidade grande, mais de 500 milhões de pessoas utilizando pagamentos mobile na China. Mas quem é que domina a cena da China? Basicamente são dois players, né? É um grande duopólio ali, onde a gente tem de um lado a Alipay, que é da Ant Financial, que mudou de nome para Ant Technology recentemente, e a gente tem o WeChat, né? Então a gente tem esses dois grandes players. E a forma como eles cresceram e desenvolveram lá na China foi absolutamente blindada ali pelo governo, na verdade, né? Assim, o próprio governo, ele criou o grande firewall da China, que impedia a entrada de concorrentes grandes, como é o caso do Facebook, como é o caso do Google. E quando a gente olha no mercado no mundo, que de fato tem big techs operando e que elas estão ali à base desse sistema de pagamentos, a gente olha para a China. Mas, como eu falei, é um mercado que é um grande duopólio, né? Então, a chance que a gente tem aqui no Brasil de introduzir o Pix é nivelar bastante essas forças competitivas e colocar dentro dessa mesma infraestrutura que está sendo colocada pelo Banco Central, fintechs ali em cima, a gente coloca bancos ali em cima. É interessante porque agora, no ano passado, é que a China começou a pensar em interoperabilidade agora, em relação a players incumbentes, né, grandes bancos, como é que eles vão ali interagir, integrar com os sistemas de pagamento que são super famosos e que são providos por Big Techs, né? Então, a gente tem aí essa chance grande de nivelar e transformar o cenário competitivo do Brasil positivamente, né? Então, a gente existe, como você falou, tem a questão dos Faster Payments lá na Inglaterra, mas eu acho que o que está sendo feito aqui no Brasil, e que não só aqui no Brasil, a gente tem também na Índia, né, um sistema de pagamentos chamado UPI, que já está há um tempinho rodando também. A gente consegue se inserir num nível bem interessante, com interoperabilidade, custo baixo e muita comodidade para o usuário final, né? Uhum. E pegando, né, esse gancho da comodidade, né, as pessoas querem pagamentos instantâneos, né? Inclusive, uma pesquisa recente da Mastercard, que foi divulgada pela Febraban na semana passada, mostrou que 75% dos brasileiros querem esse tipo de conveniência, né? E assumo que os que dizem que não querem não conhecem muito bem o que seria possível, né? Então, de fato, é bem conveniente ter que esperar um dia útil para mandar ou receber pagamentos, enfim. E os aplicativos de mensageria cumprem muito bem esse papel de veículo para fazer essa mágica acontecer, né? E a Conta Zap foi criada com esse propósito, né? Então, Roberto, você mencionou a missão da sua empresa logo no início, ficou bem claro, seu serviço permite que as operações bancárias, inclusive o cadastro para abertura da conta, aconteça todo pelo WhatsApp. Então, você fez isso antes de todo mundo, inclusive do WhatsApp. Então, conta para a gente um pouco mais sobre a tese sobre a qual você criou a empresa e se você antecipava que o WhatsApp entraria nesse segmento. Acreditar na mensageria é uma questão de observação, né? Nós passamos aqui 6, 8 horas por dia dentro do celular e mais de 6 horas por dia dentro de qualquer mensageria, da sua preferência, né? Fala-se muito na mensageria A, B, mas esse mundo muda, né? O usuário é senhor do seu... E ele testa muito, experimenta muito. A gente acredita muito nas mensagerias existentes, na sua interoperabilidade entre redes sociais e mensageria, mas o público está lá. Então, não adianta criar um super app, um super browser, sem combinar com o usuário, né? O usuário, ele hoje em dia, está muito limitado a querer digitar, ele está muito instantâneo, né? Saudade virou SDS, né? Então, toda a comunicação, trabalho, amigos, compras, atendimento, se faz dentro das mensagerias. E assim na Índia, assim na China, assim na África, e não seria diferente assim no Brasil. Então, há 3 anos e pouco atrás, a gente começou a engenharia do que hoje é a Conta Zap, e colocou ela para operacionalizar em maio do ano passado. Em maio ou outubro, nós fizemos um MVP, né, uma região restrita da Zona Leste de São Paulo,
para aprender, conhecer o dialeto da comunidade, aprender sobre o nosso público. Ficou muito claro que a grande massa do Brasil está na mensageria, mas ele não tem memória de celular, ele não tem pacote de dados, super dados, para poder baixar um super app, baixar um arquivo pesado, né? Ele vai ter que trocar a foto da filha por um app que vai usar 5 vezes por dia, 3 vezes por dia, para poder fazer um pagamento. Essa jornada não faz sentido, né? Então, já que o público está lá dentro, esse é o habitat natural, a Conta Zap nasceu para que em menos de 1 minuto e meio você abra a conta, digitando só seu CPF, data de nascimento, e a partir dali você já começa a transacionar, emitir cobrança, pagar aos seus amigos, receber, solicitar um cartão de débito internacional, fazer uma recarga de celular, recarga de Spotify, assim, recarga de uma série de serviços de bilhete único. Quer dizer, toda a jornada sua diária você pode fazer na sua mensageria de preferência. O Zap nasceu com esse intuito e foi muito bacana, Angélica, em março, quando a pandemia não tinha nem atingido, né, um volume de pandemia ali, no começo de março, nós recebemos ligação de um grupo de empresários muito preocupados com o depoimento do Invejel do Lago, de uma população que tinha 0,68 da renda familiar, de um salário mínimo. Então, você está falando de 4 pessoas vivendo com menos de R$1.000 em 30 metros quadrados. E a pergunta era, como é que a gente ia distribuir, ajudar essas pessoas, que o depoimento era assim, estão falando muito em morte de Covid, mas a gente vai morrer de fome, porque faz 30 dias que a gente não está pescando sururu aqui em Maceió, né, palafita em cima do mar. Como é que faz para chegar a comida da semana se as pessoas não podem sair de casa? Né? Então, solução via app, solução de pegar um cartão e na maquininha, tal, não funciona, as pessoas estão trancadas. Né? Então, ali, depois dessa ligação, pessoas muito sérias, né, empreendedores sociais, empresários que queriam doar, em parceria com a Oi, nós lançamos o Zap do Bem. Em menos de 40 dias, a gente já tinha atingido os nossos objetivos em Maceió. Pasme, dentro de março, quando o governo não tinha chegado com R$600, o Zap do Bem já chegava com R$200 para resolver, via doação desses empresários, para resolver a emergencialidade. Então, isso acontece no dia a dia, né? Você está aqui, seu filho está na porta de um cinema, como é que você faz para chegar um dinheiro lá no celular dele, que não é um smartphone de alta potência? Então, é muita observação da realidade, mensageria inclusivo, tem que acabar com esse negócio de dizer, poxa, a mensageria A, B ou C, tanto faz, nos Estados Unidos é SMS, na China é um outro, enfim, aqui deixa o público escolher. Já foi um dia o Message do BlackBerry, hoje é o Message do Facebook, hoje é o WhatsApp, mas a jornada é instantânea e o Pix vem colaborar com isso. A chegada do Facebook é maravilhoso para o mercado, eles têm 120 milhões de brasileiros visitando suas jornadas e você escolhe, e o nosso objetivo é atender a inclusão social por dentro da mensageria, né? Prover a qualquer um. A Angélica, ela tem a conta no banco de preferência, mas ela vai ter a conta no Zap para fazer pequenas despesas. O Bruno vai ter como conta única dele, né? Enfim, eu acho que o mundo é inclusivo, a mensageria não é proprietária, ela é inclusiva e a gente está se posicionando muito otimista por conta dessa transformação, né? Acelerou muito a transformação. Cada vez mais os pagamentos via contato vão ser reduzidos. Uhum. E só, muito rapidamente, voltando na pergunta, você contava com o lançamamento do WhatsApp Pagamentos? Esse projeto tem 3 anos na Índia, tá? Eu tive a sorte de, há 10, 12 anos atrás, ser da Câmara Brasileira de Comércio, e conviveu muito, e viu toda a jornada deles na construção na Índia. Desde maio, o Zuckerberg tinha anunciado que faria isso no México e no Brasil. E isso é muito bem-vindo para o mercado. A gente já esperava isso. A marca Zap é uma marca que tem outra proposta de valor. Nós não somos uma mensageria. Nós somos a conta Zap Bank, é uma oferta completa para que você, dentro de mensageria, possa fazer suas compras, seus serviços, seus pagamentos, sem precisar sair do WhatsApp para poder fechar o app, abrir um app, 2 senha, confirmação, biometria e tal. É tudo muito fluido, né? Então, a gente sim, Angélica, a gente esperava e está super feliz deles terem chegado, apesar dos órgãos de controle impor outro ritmo, mas eles com certeza vão cumprir todas as exigências e vão voltar ao mercado e vão incentivar o uso do Pix, que o Zap também
está incluído já na primeira fase do processo. Então, é isso que a gente acredita, que a chegada de multicanais, o TikTok agora, amanhã, vai bombar, mensagerias, enfim, tudo isso vai acontecer rapidamente. Bacana, bacana, legal. Bom, agora que a gente está falando do WhatsApp, seria interessante entrar em mais detalhes nos acontecimentos das últimas semanas, né? Então, o WhatsApp lançou o serviço de pagamentos com os parceiros, né? Mastercard, Visa, Cielo, além do Banco do Brasil, Sicredi, Nubank, no dia 15 deste mês. E no dia 23, o serviço foi suspenso pelo Banco Central e pelo CAD, citando riscos concorrenciais. PK, você que está bem próximo do que está acontecendo da comunidade, né, do Pix e do Banco Central, qual é a real preocupação aí? Você poderia explicar para nós qual é a diferença entre o que o WhatsApp propõe e o Pix e as formas em que esse serviço, cuja dona é a Facebook, ameaça o que o BC está fazendo? Posso, eu não consigo dizer exatamente o que motivou o BC, o CAD a opinar sobre isso, tá? Ninguém me contou nada, então eu posso só especular. Mas eu consigo falar das diferenças aí, como eles são complementares. No modelo do WhatsApp, eu poderia mandar dinheiro oriundo de um cartão de débito ou de um cartão de crédito, né? Então era uma adquirência, que eu estava buscando o dinheiro do meu cartão, via Cielo, e mandando para outra parte que iria transferir o dinheiro para uma conta bancária, uma conta de uma fintech. Como quem tem uma maquininha da Cielo, quando insere um cartão e põe a senha, eu tirei do cartão e passei para mim. Só que é como se o cartão e a maquininha ficassem distantes um do outro e tivesse um WhatsApp no meio do caminho, tá? Então era uma experiência muito bacana, interessante para o mundo dos cartões, né? Mas ficaria um ambiente fechado ao WhatsApp. Porque eu não poderia mandar o dinheiro para o Facebook Messenger. Talvez o Facebook Messenger por causa do Facebook também, mas não poderia mandar para o Telegram, talvez, tá? Ou se o Bruno não tiver mensageria nenhuma, não conseguiria mandar o dinheiro para ele, tá? No Pix, todo mundo que tiver um número de celular no Brasil e amarrar o celular na conta da sua preferência, vai poder receber dinheiro. Então ele é muito mais amplo. Não é igual o modelo que o Bruno falou na China, que tem um duopólio, aqui poderia ser um monopólio. É um ambiente que, se eu não quiser ter WhatsApp, e não quiser ter mensageria nenhuma, e o Roberto quiser mandar um dinheiro para mim, ele pega meu número de celular e manda, do WhatsApp. Seja da conta Zap, seja do WhatsApp Pay, tanto faz, tá? Então, você tem um ambiente muito mais competitivo, onde não existe o efeito rede. O efeito rede é quando não existe o WhatsApp 2, né? Porque todo mundo ficou ali, mesmo o Google Plus tentou pegar o Facebook e não conseguiu. É quando todo mundo daquele negócio lá, ele gera um monopólio natural. E o Pix, ele evita esse efeito rede, porque eu não serei obrigado, como brasileiro, a entrar em nenhuma plataforma que todo mundo está usando. É igual e-mail. Eu posso ter conta de e-mail em qualquer servidor que você manda e-mail para mim. O e-mail, ele é aberto. Você pode ter Gmail, ou ter Outlook, ou ter, sei lá, Yahoo, e os e-mails são trocados entre a gente, tá? Então, se o Facebook entra com o WhatsApp Pay no Pix, vai ser legal, que o usuário WhatsApp vai ser servido, o usuário WhatsApp vai mandar dinheiro para o WhatsApp também, mas vai ser muito mais interoperável. Eu vou poder, de dentro do WhatsApp, mandar dinheiro para uma conta bancária. O meu empregador vai poder mandar o salário direto para uma conta WhatsApp, se eles criarem conta, tá? Porque o WhatsApp também pode criar uma conta de pagamento associado ao meu telefone. Então, eu acho que no ambiente do Pix, o WhatsApp ele vai poder jogar o jogo dele, vai poder oferecer o serviço, só que ele oferece em cima de uma rede aberta, e não uma rede fechada. E aí, ele vai estar sempre sendo desafiado. Sempre qualquer usuário de WhatsApp vai poder falar, não gostei, quero ir para outro. E é bom a gente manter esse direito do consumidor de mudar de fornecedor, né? Para a gente ser dono da nossa decisão. Né? Legal. Estão chegando algumas perguntas aqui já, e muita gente está chegando agora e quer saber como vai funcionar o pagamento pelo WhatsApp. A gente já falou sobre isso, tá? Mas a live vai ficar gravada, e quem tiver dúvidas sobre esse começo da conversa pode conferir a gravação desse debate. Uma pergunta para o Bruno. O BC, no momento da suspensão do serviço do WhatsApp, declarou que o serviço de pagamento deles poderia comprometer não só a competição
mas também a eficiência dos pagamentos e a privacidade dos dados dos usuários, né? Então, eu já emendo aqui uma pergunta da Ana Cecília, que diz, creio que teria que haver uma maior preocupação com proteção de dados para que esse serviço se mostre mais seguro para as pessoas. Existe essa preocupação? Então, como seria possível comprometer a privacidade dos usuários no ambiente de pagamento do WhatsApp? Bom, Angélica, boa pergunta. E eu acho que é importante a gente colocar, inclusive, como essa discussão está acontecendo ao redor do mundo, tá? Eu acho que o mundo inteiro, tá, vários bancos centrais já colocaram as preocupações em relação à entrada de Big Techs, que são essas grandes empresas de tecnologia, dentro do mercado financeiro. Isso já acontece de forma pontual. Na China, isso acontece de uma forma bem pesada, né? Enfim, como eu citei no começo. Mas em alguns lugares do mundo tem essa preocupação. E é importante a gente lembrar, a próprio Facebook ele tentou entrar com uma outra solução chamada Libra, um tempo atrás, né? Que era uma criptomoeda aí, que iam ter vários parceiros. Na verdade, era capitaneado pelo Facebook, mas ia ser um sistema de fundação, ia ter várias instituições. E isso foi muito desincentivado pelos bancos centrais. E também essa questão da privacidade, questão de segurança de dados, também é uma das grandes preocupações. Até no relatório de estabilidade bancária que o Banco Central soltou recentemente, ele fala exatamente isso, essa questão dessa preocupação, porque o quanto essas instituições, né, já têm de acesso a informações do consumidor, né, e você ainda coloca esse componente financeiro, e você ainda fecha isso, né, do formato como estava sendo estruturado, o regulador acaba não vendo com bons olhos, né? Então, existem algumas restrições, o mundo inteiro está discutindo isso hoje, quais seriam as sanções impostas para que haja ainda competitividade, por mais que as pessoas queiram, gostem e estejam dentro de todos os produtos do Facebook, isso eu falo do WhatsApp, Instagram e tudo mais, é importante a gente ter uma entrada ordenada nesse sistema, né? Como foi citado até pelo Carlos, né, a questão da gente ter, que possivelmente agora entendo que o Facebook vai entrar diretamente também via Pix, provavelmente não em novembro, porque já está fechada a lista de quem vai entrar, vai ser isso só em 2021. Eu entendo que é uma entrada interessante. Quando você olha o sistema do UPI na Índia, também tem essa mesma questão, é um sistema que também integra bancos, fintechs e também algumas big techs estão entrando com soluções. Então, eu acho que aí é uma hora mesmo do regulador tentar planificar um pouquinho esse ambiente, até mesmo para a gente poder ter a proteção aí de direitos individuais e também a gente tenha condição de ter um sistema que beneficie mesmo o cidadão e que dá espaço dentro de um ambiente competitivo que a gente tem no Brasil, que é densamente povoado. A gente tem muitas empresas de pagamento, a gente tem, obviamente, os bancos fintechs, então que todo mundo esteja dentro dele operando harmonicamente. Tá? Deixa eu pegar um gancho do que o Bruno acabou de falar. Sobre ele falou de Índia, né? Me lembrei. É muito curioso, porque se você pegar o post do Zuckerberg, ele fala que é por WhatsApp Pay no México, Brasil, Indonésia e Índia. 4 países estão com iniciativa de pagamento instantâneo. Pode ser coincidência, mas é muita coincidência, né? Então, assim, me parece que o Pix já estava na mira deles, tá? Senão o Brasil teria sido o único país que não estava com pagamento instantâneo na mira deles. Tá? E lá na Índia, eu já tenho uma experiência de 2 anos, né? Com o UPI, que é o pagamento instantâneo da Índia. Então, está sendo a experiência do pessoal. E o Pix é isso mesmo, o pagamento instantâneo é para dar boas-vindas para novos players, inclusive para o WhatsApp. Tá? Uhum. Legal. Muita preocupação aqui de quem está acompanhando a live sobre privacidade de dados e também do interesse, né, dessas grandes empresas, principalmente das Big Techs, sobre os dados, né, que eles podem ter acesso dos usuários desses serviços. Roberto, o Ramon aqui está perguntando sobre o WhatsApp em particular. Ele diz, o WhatsApp regularmente tem sido invadido por hackers. Com quem fica a responsabilidade em um caso assim? Para o usuário ou para o banco? No caso da Zap, qualquer transação realizada no Zap, no seu app, na mensageria, é responsabilidade do Zap, desde que eles cumpram todos os preceitos de segurança, né? Mas a transação, se for hackeado o WhatsApp, você transacionando na conta Zap, é nossa responsabilidade.
o WhatsApp ele teve problemas mais de engenharia social, de você passar a senha, do que de invasão. Eu não, Bruno é mais ligado à questão de segurança, mas eu não tenho visto nenhuma invasão ao servidor do WhatsApp. O nível de criptografia do WhatsApp é um dos melhores do mundo, um dos maiores investimentos de segurança do Facebook. A privacidade de dados é outra questão. As Big Techs no sistema financeiro de Open Bank, elas levam uma mega vantagem, porque os dados dos bancos vão ser públicos e compartilhados, e os das redes sociais das Big Techs não necessariamente. Mas essa é uma questão para os reguladores e para quem conhece. Mas no caso da conta Zap, nós guardamos as informações relacionadas ao órgão fiscalizador, no caso o Bacen, que nos regula, por conta da abertura da conta. Mas a transação e a comunicação é entre as duas pontas. Tá? Se a invasão for feita dentro do WhatsApp, mandando dinheiro do Bruno para o Carlos, utilizando a conta da gente, a conta Zap se responsabiliza. Então, é seguro e você pode fazer hoje. Ela é operacional desde maio e escala a números bem agressivos. Falando um pouquinho de privacidade aí na questão de Banco Central, por isso que muita gente acha que é burocracia. O Banco Central não é muito burocrático, não, comparado com outros órgãos até. Mas se você tem uma ordenação simples que todo mundo segue, até é bom para todo mundo. Você tem um sigilo bancário. Então, se você começa a falar, para participar do Pix tem que ter conta, é uma regra. Ninguém que participa do Pix não oferece uma conta. Então, se eu tenho uma fintech e eu vou participar do Pix, eu tenho que ter conta. Se eu tenho conta, eu tenho um titular do conta. Se eu tenho um titular da conta, eu tenho que cumprir as regras de privacidade. Então, sigilo bancário, eu vou reportar só para a COAF, com mandado judicial. Tem toda uma regra. Então, se um WhatsApp vai participar do Pix, vai criar conta, a partir desse momento, ele se submete às regras de sigilo bancário. Tá? Então, ele não vai poder pegar seu extrato e ficar vendendo por aí, porque já tem um aparato legal. Essa é a vantagem de você fazer todos os players entrarem num único marco regulatório, porque senão começa a ter uma lei para um, uma lei para o outro, e a gente, como consumidor, fica perdido. Então, beleza, eu tenho uma conta, a conta é do regulador Banco Central, está sujeito a esse sigilo bancário, pronto. Eu já sei aonde que eu vou recorrer se alguma coisa der errado, tá? Então, essa é uma das vantagens desses players entrarem no Pix, porque por tabela a gente vai ter a questão do sigilo bancário ali, tá? Uhum. Ainda sobre dados e em particular ainda sobre o caso do WhatsApp, uma leitura é que foi feita uma pressão de instituições para que o Banco Central colocasse freios, mesmo temporariamente, no serviço de pagamentos, pela percepção do risco que esse primeiro passo traria para o setor. Afinal, o WhatsApp tem 120 milhões de usuários no Brasil. Qual é a sua leitura a respeito disso, Bruno? Qual seria o poder que o WhatsApp teria caso tivesse sido permitido, caso tivesse continuado com esse serviço? Bom, vamos por partes. Eu acredito que, em relação à pressão que você falou, que talvez algumas instituições grandes fizeram, isso que está sendo realmente mencionado na mídia, eu não tenho certeza se é um ponto ou não, mas eu entendo muito bem as razões tanto do Banco Central quanto do CAD nesse sentido, né? E como eu falei até lá no começo, né, citando o exemplo ainda da China, acho que o que tornou lá, eu entendo que não é o ideal. A gente desenvolveu muita tecnologia, mas em detrimento da competição de outros players, tá? Então a gente acaba tendo o usuário um pouco travado nisso. Por mais que a entrada aqui do WhatsApp no Brasil, ele tentou fazer isso junto com alguns parceiros e tudo mais, na iminência de um Pix, que já vai acontecer em novembro, né, eu vejo que faz todo sentido entrar pela porta do Pix, até mesmo para você conseguir ordenar esse esforço que o Banco Central está tendo já de algum tempo, trabalhando, testando tecnologia, fazendo chamada dos players, botando aí os kits aí de desenvolvimento para todo mundo que está participando de fato poder conectar. Então, eu entendo que essa é uma via mais ordenada. Se a gente joga, assim, eu acho que a gente não pode nunca subestimar o poder do ecossistema de uma Big Tech, né? Então, quando você pensa em 120 milhões de usuários, muita gente está lá, eu consigo também olhar os pontos positivos. Você, por exemplo, sendo um pequeno comerciante, a partir do momento que você está fazendo pagamentos no WhatsApp ali,
Isso também você integra com o WhatsApp Business, você está agindo o teu negócio, você deixa a coisa mais fácil ali de fazer. Mas esse mesmo benefício também pode ser atingido com a entrada deles no Pix. E de uma forma, eu acho que muito mais positiva para participantes do mercado e também para o usuário. Então eu acabo dando aí razão, de certa forma, para os reguladores nesse movimento. E eu vi, a gente sempre é bom testar, né, comparar coisas diferentes. Eu não posso citar nomes aqui, mas tem um cliente nosso que é meio WhatsApp de tamanho. E ele abriu a instituição de pagamento, fez tudo direitinho. O Bacen também se convidou para conversar. E o Bacen deu boas-vindas. Porque não é só o tamanho do cara e o poder que ele tem. Também é o seguinte, ele seguiu a rota ali. Tá? Então ele abriu a instituição de pagamento, vai participar do Pix. Ele tá sendo mais um player que vai disputar a gente, como todos os outros. Vai disputar com o Roberto Marinho, o cliente ali, de igual para igual, no sentido do que tem na mão para trabalhar. Né? E eu, como cliente, vou poder migrar de um para o outro, não importa a diferença de tamanho. Então foi interessante ver um cara que é 50% no WhatsApp recebendo as boas-vindas, tá? Do regulador. Então mostra que o regulador não está aí com uma não, ele não está com uma... Ele não está em loop falando não para os grandes, tá? Ele olhou e emitiu a opinião dele, e assim como ele falou não para um, eu vi ele falando sim para o outro, tá? Você não acha, então, que foi uma questão de um pouco de ciúme, vai tirar os holofotes do Pix? Acho que não sei, não dá para emitir opinião, mas o pessoal do Bacen é bem profissional, acho que eles fizeram, deve ter sido uma análise bem técnica ali, tá? E assim, me lembro do primeira reunião do grupo de trabalho PI, que foi em 2018, na abertura, primeira reunião, nem tinha Pix, não tinha nada, né, de nome, e o Banco Central começou a reunião falando assim, não queremos o WeChat brasileiro. Justamente o que o Bruno falou. Ele falou, a gente já quebrou, antes era Redcard com Mastercard e Visa com VisaNet. E o lojista tinha que ter 2 maquininhas no balcão, e se a maquininha era só da rede, todo mundo tinha que ter um cartão Visa e um cartão Master na carteira, porque eram 2 ambientes fechados. E ele falou, pô, nós quebramos isso, deu um trabalhão, hoje em dia criou a guerra das maquininhas, olha que bacana, isso era 2018, né? A gente não pode deixar no mundo do QR Code acontecer o que aconteceu no passado. Vamos aprender com as lições aí, né? E já nascer o mundo do QR Code já aberto, do jeito que é o mundo das maquininhas. Então, ele falou, a gente está aqui para ordenar, criar uma rede e deixar os players virem. E o setor privado vir, brigar, disputar, mas num ambiente igual eles conseguiram fazer no mundo dos cartões. Tá? Eu acho que essa vem sendo a constante, de evitar que um player só crie um efeito rede e que todos os players possam brigar de igual para igual na mesma rede. Sim. Bom, cabe ao CAD e ao BC decidir se o serviço volta ou não. E as empresas se dizem continuar postos aí para fazer o sistema de pagamento do WhatsApp voltar a funcionar. Pergunta para vocês, todos. Vocês acham que o WhatsApp Pagamentos deve conseguir retomar as atividades? Roberto, o que você acha? Pagamento é um negócio muito sério, né? Ele é regulado no Brasil, o Bacen está fazendo o seu papel, todas as entidades que atuam nesse setor são fiscalizadas e autorizadas. Eu não tenho certeza absoluta que o WhatsApp vem para o jogo e é muito bem-vindo, mas vem dentro das regras, né? Dentro das regras do Bacen, que é o órgão de controle, que é exemplo mundial de regulação e fiscalização. Agora, uma questão importante de deixar claro é que o mercado é quem dita, o tempo é o usuário quem dita. Então, é muito importante que o Pix, como já foi colocado, saia em novembro, saia em agosto, na melhor hipótese, porque esse é o duto correto via sistema bancário, via sistema do Bacen regulado, para fazer as transações por mensageria. Então, essa é a nossa visão, é jogar na regra do jogo, participando com esse diferencial que é a mensageria instantânea, que o Pix vai dar, o WhatsApp vai dar e outros vão dar. Então, acredito que eles vão voltar fortes. Os bancos, eu não acredito que eles se movimentaram, mas está claro que os bancos, na jornada de pagamentos, vão ser muito frágeis. Né? Uma entidade pesada, cara, não existe mais apego. Né? O cliente não é de banco nenhum, o cliente está experimentando, ele quer melhor atendê-lo a um preço melhor, e com uma jornada mais fácil e mais que pode ser no varejo, que pode ser na mensageria.
enfim, pode ser no cartão, né? Mas eu acredito que esse sistema todo, esse status quo, ele está colocado à prova em 2020, né? E com a chegada do Pix, mais ainda, isso está colocado à prova. Sim. Bruno, o que você acha dessa situação? Você acha que existe a possibilidade do serviço voltar e o WhatsApp ter sua solicitação atendida para restabelecer o serviço? Eu acho que da forma como foi tentado, não seria o caso. Acho que até saiu alguns veículos de comunicação, aí uma declaração do head aí do WhatsApp falando que vão tentar fazer entrada via Pix. Então, eu entendo que a entrada é algo que pode acontecer, mas que vai ser talvez nessa rota, né? Tudo indica que vai ser nessa rota do Pix. Mais detalhes do que isso a gente não tem. Mas esse movimento é uma tentativa global, como o Carlos falou, a gente tem aí, já estava no roadmap deles, olhar para o Brasil, olhar para México, olhar para a Índia e tudo mais. Então, assim, vamos continuar nessa tentativa e não sei se o Banco Central em algum momento vai botar uma camada a mais de solicitações ou de restrições para que ele faça a atuação. Mas imagino que seja nas vias normais mesmo. Sim, Carlos, legal, bacana. Carlos, se foi uma festa para a qual o BC convidou a todos, qual teria sido a razão pela qual o WhatsApp decidiu entrar pela porta dos fundos? Eu não sei, olha, o Banco Central, até tem um comentário de um cara que está no nosso vídeo falando que o Bacen estimula a inovação. É verdade. Ele, em 2013, criou a lei de arranjo de pagamento, que ele deixou qualquer brasileiro abrir uma conta e competir com o banco. Brasileiro e estrangeiro, tá? Porque a conta de pagamento é uma instituição não financeira. Então, empresas de capital estrangeiro são bem-vindas, não precisa nem de decreto presidencial, que é uma coisa necessária às instituições financeiras. Então, veja bem, o Banco Central quer concorrência, não é xenófobo, os estrangeiros são bem-vindos, tá? Para vir aqui competir e oferecer um melhor serviço para o brasileiro. E eu brinco que, tipicamente, a gente faz as bagunças, o regulador vem arrumar depois, né? Muitas das inovações, bagunça no sentido de inovação, muita inovação deve ser assim. E nessa coisa de pagamento, o Bacen foi na frente, o regulador criou a lei e, ninguém fazia nada, tá? Eu acho, a minha leitura é o seguinte, na cabeça da gente, o Banco Central não conversa, que dá medo, né? E tudo é proibido, tá? As primeiras palestras que eu dava para explicar a lei de arranjo de pagamento, eu fazia copy-paste do site do Bacen, porque o pessoal achava que estava mentindo. Eu falei, não, pode, gente, aqui, ó, isso aqui é screenshot da tela do site do Banco Central, tem o logotipo aqui, ó, não sou eu que estou falando, não, tá? Então, eu acho que é um psicológico, tá, de achar que é difícil. Eu acho que o melhor recado que eu posso dar aqui é que o Banco Central tem regras simples. Se você não consegue ler, o site deles é muito bem escrito, você lendo o site aprende muito, tá? Muito transparente. Por exemplo, quer saber todas as Big Techs que estão com arranjo de pagamento? Vai no site do Banco Central, vai no Google e busca arranjo de pagamento não integrante do SPB. Você vai ver uma série de fintechs que não estão ainda integrados ao SPB, que estão em período de crescimento e que você já pode começar a funcionar apenas avisando o Banco Central que você existe. Você nem pede autorização. Você avisa que você existe, você cumpre uma regulação de mandar relatórios trimestrais para o Banco Central e ok. E você vai aparecer na relação. Então, a relação que você vê que tem mais de 100 empresas lá, são empresas que já estão operando, tá? Aguardando atingir certos números. Quando chegam naqueles números, eles passam a ser integrantes do SPB. Aí o Banco Central passa a fiscalizar com mais regularidade, porque eles atingem um tamanho que, se eles criarem um problema para a sociedade, vai ser grande. E, segundo as palavras do Banco Central, merece usar o nosso imposto. Quer dizer, eles são tão cuidadosos com o nosso tributo, e empresas muito pequenininhas, que o dano para a sociedade é muito pequeno, não vale a pena usar o nosso tributo para fiscalizar tão regularmente, tá? Então, assim, a lei é bem liberal, é uma regulação, assim, dá boas-vindas, você tem que seguir as regras do jogo, não vai ficar publicando informação confidencial, não vai suportar lavar dinheiro, enfim, né? Não é um playground de coisas erradas, mas é uma lei bem liberal, bem, assim, receptiva, e qualquer um, Facebook, Google, Apple, quem quiser participar é bem-vindo, tá? É só pegar o script, se tiver complicado, contrata um advogado local que conhece bem a lei, pede para o Bruno ajudar, sei lá, e preenche um formulário, ele está operando, tá? A gente abre fintech uma atrás da outra, então, assim, é fácil. Legal.
Bacana. O Roberto, ele deu uma dica ali que agora que a caixa de Pandora se abriu, né, com o WhatsApp Pagamentos, inclusive tem falado de uma possível antecipação do PIX para setembro, e o Roberto chegou a mencionar até agosto. Você acha, Carlos, que é uma possibilidade real? Eu? Não sei não. Eu acho que se abrir para... O que tem para setembro, não sei se foi daí que veio a confusão, que por enquanto é um zoom aí, né? O que me lembra da nota do BR Code. O BR Code é um QR Code padrão que está junto com o Pix. Então, você chega hoje no balcão da loja, antes tinha um monte de maquininha, agora tem um monte de QR Code, né? Tem o QR Code do Mercado Pago, o QR Code do PicPay, o QR Code da Digital, da Magalu, e vai lá, né? E o coitado comerciante podia ter um monte de potinho com chicletes e bala que dá um pouquinho mais de dinheiro para ele, que ele vende pelo menos, não, tem QR Code. E daí, 5 pontos para conciliar, eu fui na Offner outro dia, tinha um monte de tablet atrás, porque para cada QR Code tinha um tablet, para ela saber se tinham pagado mesmo. Eu falei, você está parecendo um operador de bolsa, né? Vender a mulher de caixa lá, cheio de tablet. Então, o Banco Central criou um único código padronizado, que vai ser para o Pix, chama de BR Code, só que ele fez o seguinte, um tempo atrás, já quando ele deu o nome BR Code, ele colocou que em setembro, todos os arranjos de pagamento teriam que estar usando o BR Code. Eu não sei se é daí que vem a confusão, tá? Então, o PicPay, que tem um QR Code, ele tem que ter o BR Code. Ele não precisa estar no Pix em setembro, mas o sistema dele teria que estar no BR Code, tá? É o que estava na consulta pública, eu não li depois de publicado, não sei se foi publicado desse jeito mesmo, e a data é setembro, é a coincidência. Agora, eu não sei se de repente vai entrar, tipo, 2 players que estão mais adiantados, entrarem num período de Family and Friends, com algumas pessoas usando, não com a rede aberta para todos os participantes. Foram 980 pedidos para participar do Pix. Não dá para imaginar que os 980 vão antecipar um projeto de novembro para setembro, tá? E nem o Banco Central poderia obrigar, né? Isso muda a regra do jogo no meio do jogo. Olha, era novembro, agora é setembro, senão você está fora. Porque quem cumpriu entrar em novembro, tem que entrar em novembro, tem um cronograma de testes. Ontem foi um marco aí, eu tinha que ter terminado um teste aí. Então o Banco Central, ele coloca um programa de testes, todos os participantes vão executando os testes, vão comprovando que eles estão funcionando, igual foi no SPB. Eu tenho uma gastrite até hoje de SPB, tá? Foi danado o negócio lá. E aí você pega e vai cumprindo os testes, até que chega no dia D, você entra no ar. Mas você entrou em produção porque você cumpriu vários testes que comprovaram a sua capacidade de estar na rede e atender o público. Não dá para pegar um cronograma desse e obrigar, tá? Deixar opcional, de repente 2 participantes estão querendo participar, né, oferecer, estão voluntariando a fazer antes, acho que tudo bem, e até teria a sua lógica, né, para o Bacen testando o software dele melhor num regime não em produção, mas uma produção restrita, um ou outro banco que chegou mais cedo também querer testar um pouco melhor, e fazer um período de teste controlado, para quando chegar em novembro a coisa está mais madura, né? Mas o SPB entrou no ar, assim, foi de um dia para o outro. De um dia para o outro entrou e funcionou, tá? Sim. Um outro ponto que vocês mencionaram aí, pagamento, instituições internacionais, né? Players internacionais. O que me faz lembrar que pagamentos internacionais do Brasil, de e para o Brasil, é um processo muito complicado e muito cheio de... É um processo de várias fases, né? E agora a gente tem empresas como a TransferWise, que recebeu aí a autorização do BC para operar como corretora de câmbio. Bruno, você acha que a gente está com o Pix à beira de uma simplificação desse tipo de operação? E aí eu entro aqui na pergunta do Wellington Góes, que pergunta se o Pix permite transferência de valores entre moedas diferentes, real para dólar, euro, etc. Você acha que a gente está à beira de uma simplificação desse tipo de pagamento internacional aqui no Brasil? Bom, até onde eu sei, e o Carlos que me corrige aí, o escopo do Pix ele é fechado ainda para Brasil, né? A gente não tem essa questão internacional ainda sendo contemplada. Mas uma coisa é clara, a gente tem vários desafios aí para aprimorar esse tipo de solução de transferência internacional. Existem players, como você citou, a TransferWise, que se propõe a resolver esse problema, e vários outros. Mas eu acho que esse poderia ser um segundo step bem interessante para resolver
de forma geral aí dentro desse ecossistema de pagamentos, viu, Angélica? É um segundo passo, sim. O Bacen colocou em reuniões que seria tratado oportunamente. Está na pauta aí, né? Está orbitando. Desculpa, Bruno, te cortei. Legal. Não, perfeito. É exatamente isso, porque quando a gente fala de Pix, está bem circunscrito aí em Brasil. Mas, de fato, a gente sabe que, quando fala de fora, tem muita coisa. Mas ele vai ajudar, o próprio TransferWise vai se beneficiar, né? A gente vai mandar um TransferWise muitas vezes, gera um boleto, paga o boleto, ele só recebe o boleto no dia seguinte, daí o câmbio já mudou, esse câmbio que muda todo dia, né? Impõe que ele tem uma margem, então eu pago o boleto, a quantidade de dólares que eu vou ter é uma surpresa, uma caixinha de chocolate, porque amanhã o câmbio mudou, o número de dólares que eu vou ter vai mudar também e tal. Então o próprio TransferWise pode começar a pegar o dinheiro via Pix. Então eu vou ver que o câmbio agora está 5,4, sei lá quanto está hoje, e na hora que eu fizer o Pix, ele está com R$1.000. Então, opa, agora eu quero meu dólar nessa taxa de câmbio agora, não na taxa surpresa de amanhã, tá? E o Pix, ele permite que toda vez que eu mande dinheiro, eu posso mandar uma informação junto, tá? Essa informação é muito legal. Dá para você, por exemplo, carregar celular, mandando dinheiro lá para Vivo ou para Claro, e você manda junto com o dinheiro o número do seu celular. Passa de mágica, recarrega com o seu celular pré-pago, sem nenhuma relação com intermediários, tá? E da mesma forma, você pode mandar para um banco de câmbio aí, Confidence, Rendimento, sim, esses caras que estão nesse setor, que o envio é burocrático, está correto, tá? Mas não é só o envio, a interação com eles é complexa, em real mesmo, na moeda local. Então eu posso mandar, tipo, R$5.000 para ele e mandar junto com meus R$5.000 as informações do câmbio que eu quero. E aí, como os R$5.000 está baixo, o contrato é mais simplificado, o banco que receber meus R$5.000 já vê o CPF de origem é meu, porque não tem risco de lavar dinheiro também, a comprovação da origem está ali, e os dados de destino estão ali, junto. Ele faz o câmbio e manda o dinheiro para mim. E eu brinco assim, todas as fintechs do Brasil vão virar TransferWise, porque toda fintech vai poder mandar um Pix para um banco de câmbio, e esse banco de câmbio vai converter em dólar e vai mandar, tá? E o banco deixa publicado na internet, minha cotação agora é essa, quem mandar dinheiro para mim eu converto para dólar, tá? Então você tem aí, o Pix ele já vai dar uma melhoria nessa coisa. Quem recebe de fora, como vai bancarizar mais pessoas, se alguém de fora quer mandar um dinheiro para um brasileiro não bancarizado, ele tem que ir no balcão, pegar dinheiro, tem um custo, etc. Esse brasileiro vai poder falar, olha, manda o dólar para mim e põe no meu celular. E esse brasileiro pega o celular dele, põe numa conta Zap aí e pronto. Ele recebeu o câmbio de fora e o câmbio vai cair na conta Zap dele. Tá? Então, assim, o câmbio não está endereçado pelo Pix, mas ele vai facilitar as operações de câmbio, porque vai facilitar o movimento de reais dentro do Brasil, que é uma perna importante. Sim, exato. Sim, com certeza. Então, pegando esse gancho dos desbancarizados, eu queria usar os últimos minutinhos da nossa live para falar um pouquinho sobre isso, sobre o papel dos pagamentos instantâneos na retomada aí da economia, na recuperação da economia no pós-pandemia. O Roberto falou um pouquinho sobre o Zap do Bem, que é uma iniciativa muito interessante, e eu queria começar pelo Roberto, né? Qual é a visão dele do papel dos pagamentos instantâneos na recuperação, até mesmo no enfrentamento da crise, né? E começar com uma pergunta: por que a Caixa não usou uma ferramenta como o Zap do Bem para poder distribuir o auxílio emergencial, por exemplo? Nós fizemos contato, né? O grupo gestor do Zap do Bem, formado por um conselho de notáveis, né, empresários sociais e grandes empresários, fizeram contatos com a Caixa e ofereceram a doação do código do Zap, e eles já estavam com um projeto andando para operar isso através do Caixa Tem, que é um app. Eu não sei também no movimento deles com o Facebook, se estavam tratando, mas foi iniciativa nossa, proativa, do movimento de doar o código para a Caixa para que ele utilizasse isso através do WhatsApp, isso ali no início de abril ainda, quando a operação já estava voando. Eu acho, Angélica, que o impacto é muito grande, né? Na retomada dos serviços, na retomada do comércio. Você não adianta querer fazer a última milha através de saque em caixa eletrônico, saque em lotérica. Isso não voa. As pessoas, por mais que as cidades abram, o medo vai ficar, né? O medo e a necessidade de trabalhar vai ficar. Então, alternativas como essa do Zap do Bem, inclusive foi homologada pela Fundação Bill e Melinda Gates,
uma consultoria internacional veio ao Brasil, ainda em abril, auditou e recomendou a adoção dessa ferramenta para os outros países. Então, eu acredito que esse é um caminho sem volta. Por que você acha que não foi para frente no sentido de introduzir uma ferramenta de pagamentos instantâneos para remover todo o atrito envolvido no recebimento desse dinheiro? Eu não tenho essa resposta, Angélica, mas assim, nós fizemos todos os esforços, os doadores, todos os esforços, o ZAP, todos os esforços, para colocar essa ferramenta à disposição de outras entidades, inclusive do governo federal, e a gente continua super aberto a isso, né? Hoje foi anunciada a renovação por mais 2 meses. Essa operação em papel, essa operação em lotérica, eu não acredito que faça sentido. Nós continuamos super abertos, querendo contribuir. Esse é um momento muito mais da gente tirar os crachás de empresas ou de objetivos empresariais e tentar gerar esse impacto positivo, né? A economia tem que começar, as pessoas precisam prestar seus serviços, vender seus produtos, e isso sem nenhum tipo de trava física, né? A quantidade de problemas que ocorreram em agências bancárias para a distribuição desses recursos não me parece razoável. Mas eu tenho certeza que eles estão tomando as providências para poder tornar o processo mais instantâneo e sem burocracia. Bacana. Bruno, você, falando especificamente sobre fintech, né, que é um dos segmentos mais resilientes aí no universo das startups, qual você prevê ser o papel futuro dessas empresas, considerando todos esses movimentos em torno de pagamentos instantâneos na retomada da economia pós-crise? Bom, falando em pagamentos instantâneos, eu acredito que é muito positivo para o contexto das fintechs, principalmente as fintechs que estão aí já dentro do segmento de pagamentos e que vão estar integrando ao Pix. Acho que é uma forma super, você consegue, inclusive, utilizar essa possibilidade do Pix como uma ponta de lança muito importante, até para você trazer depois outros produtos para o seu cliente. Não é que todo mundo vai estar conectado, vai ser interoperável, acho muito importante. Acredito que no papel de recuperação também, muitas fintechs têm um papel fundamental, seja na facilidade de organização aí do empreendedor para poder trabalhar e conseguir, de fato, dar andamento no seu dia a dia, como também sendo fonte alternativa para prover capital, empréstimos e tudo mais para o empreendedor. Então, acho que vai ser super interessante. E falando um pouco da previsão geral, bem rapidamente, assim, eu entendo que com os pagamentos instantâneos também, a gente vai ter um impacto muito grande no mercado de pagamentos tradicional, nas trilhas tradicionais que a gente vê, inclusive quando a gente fala de uso de cartão de débito, por exemplo, no sistema tradicional, porque, na verdade, você vai poder receber o dinheiro na hora, né? O empreendedor vai receber o dinheiro na hora, e eu entendo que isso vai acabar levando também um processo de doutrinação do comerciante em relação ao seu cliente, dele ensinar o cliente, até muitas vezes falar, não usa o cartão de débito, não, usa o Pix e eu vou te mostrar como você faz, porque para ele tem mais vantagens, porque ele recebe o dinheiro com menos custos do que, às vezes, no cartão de débito, e também ele recebe o dinheiro na mesma hora, né? Então, isso vai ser de extrema importância para o mundo que a gente está caminhando, e também o menos uso do dinheiro em espécie, né? Acho que é importante. Bacana. TK, se eu voltar a falar com você daqui a um ano, e considerando que pagamentos instantâneos já vão ser uma realidade aqui no Brasil, o que você espera que terá sido o impacto desse tipo de modalidade de pagamento na recuperação da economia do país? Eu acho que principalmente a concorrência, e principalmente na concorrência de distribuição de produtos financeiros. Eu acho que o produto financeiro que infelizmente vai ser mais usado é o crédito, né? Muita gente está bem endividada e, assim, juros caro com dívida não combina. Quer dizer, o cara está fragilizado, perdeu o emprego, tem dívida, ainda vem um juros caro, né? E se pensar, o pessoal que vive em comunidade consegue emprestar dinheiro ali do agiota da esquina. Ele não tem assim como a gente precisa de canal de distribuição para fazer uma doação, para mandar o dinheiro para a faxineira que limpava aqui de vez em quando, ela não está vindo mais, mas, pô, a gente quer mandar o dinheiro para ela não tem uma conta, isso dificulta. Da mesma forma, ela pode, eventualmente, ter acesso a mais opções de crédito, a mais players que vão estar oferecendo crédito com isso ela tem um acesso a um crédito barato. Ela tem uma conta onde ela recebe um crédito regularmente, seja de um emprego, de um bico que ela faz,
aquilo dá mais segurança para quem empresta dinheiro. Uma coisa é você emprestar dinheiro a uma pessoa que recebe esses pagamentos ali em numerário, você não tem muito controle. Outra coisa é um cara que limpa a piscina, faz alguma coisa aí, um informal total, mas ele tem uma fonte de renda. E a maior parte dos brasileiros que tem renda não é empregado, né? E aí você consegue, de alguma forma, debitar a parcela do empréstimo daquela conta. O risco da inadimplência cai, consequentemente os juros caem, tá? Ou porque o interesse de mais gente querendo emprestar. Então eu espero realmente que haja uma maior inclusão financeira das pessoas, que a gente reduza a quantidade de numerário e que isso se traduza numa taxa de juros menor para quem está precisando de dinheiro emprestado, tá? Claro que também quem poupou vai ter um investimento melhor, tal, mas pensando em quem está sofrendo mesmo, que está ali com problema, eu espero que se traduza uma maior concorrência pelo cliente e que isso gere juros menor para ele, né? Porque a Selic está baixa, mas os juros na ponta ainda não está. Nem tudo é ambição, é a insegurança de receber o crédito também contribui para o aumento da taxa de juros, tá? Então, o cadastro positivo associado com uma facilidade de recuperar o pagamento vai cair. Um exemplo é um boleto. Quanto custa um boleto? R$2. Uma parcela de R$10, isso é 20% da parcela, gente. Quando você colocar o custo efetivo total, que é os juros efetivamente pago, é uma fortuna. Deve você achar que o banco é um agiota, não é. 20% da parcela é um instrumento de cobrança. Tá? Então, quando você fala da microcrédito, que é um valor pequenininho, o custo da cobrança conta muito. Então, se você fizer um custo de cobrança, o PIX está previsto no início, custa R$0,01, né? 1 centavo cada 10. Pô, você vai poder fazer um empréstimozinho que a parcela é R$10. Então, gente aí que está afim de fazer coisa do bem, ONG, tal, quer emprestar microcrédito e tal, não vai dar um microcrédito, porque o cara faz tudo de bem, leva um microcrédito com juros bacana e paga R$2 no boleto. Quer dizer, morrer na praia. Então, eu espero realmente que essas ações do bem aí também tenham mais eficiência e consigam chegar para o consumidor final, para quem está precisando, a um custo bem menor. Tá? Perfeito. Legal. Bom, papo super interessante, a gente poderia falar aqui por horas, mas infelizmente o tempo voa quando a gente se diverte. Então, eu queria agradecer muito a vocês três, Roberto Marinho Filho, fundador da Contazap, muito obrigada. Bruno Diniz, professor, consultor, fundador da Spiraland, muito obrigada, Bruno, pela sua participação, pelos seus insights. Obrigado. Super obrigada, Carlos Neto, CEO da Matera, o TK, muito obrigada pela sua contribuição, pelos seus insights. Que é isso? Eu que agradeço a participação e poder falar com o pessoal. Prazer falar muito com a turma toda aí. Super obrigada. E muito obrigada a vocês que acompanharam essa live aqui da Forbes sobre o futuro dos pagamentos instantâneos do Brasil. Aproveito a oportunidade, para quem não conhece, a Forbes tem uma coluna diária de inovação, a Forbes Insider, que traz tudo o que vale a pena saber no ecossistema de inovação e tecnologia no Brasil. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Até mais, um abraço. Até mais, tchau, tchau.